movimentos jurídicos obrigatórios e a Vaidbet estava fazendo todos eles, né? Que era mandar primeiramente um e-mail que você mandava ali para o clube informando da sua insatisfação, posteriormente uma notificação extrajudicial que você tinha, o clube tinha 7 dias úteis para responder e o 7º dia era ontem. O Corinthians responde a notificação extrajudicial como pedido, inclusive informa isso ao seu torcedor em nota oficial ontem, mas aí a coisa já tinha desandado, o presidente chegou uma semana depois, ficou lá na Europa durante uma semana, chegou ontem ao Brasil e tudo já era muito tarde, e aí sai a rescisão então hoje acionando essa cláusula anticorrupção, que aliás o contrato diz que são 10% que você pode cobrar, falta aí mais de 300 milhões ainda do acordo, é coisa de 30 milhões mais ou menos que o Corinthians ainda pode sobrar para ele pagar para essa empresa. Já pagou lá 24 para anterior e mais devolvendo 20 milhões que o Corinthians também devolveu de um adiantamento da anterior, 44 e agora mais possivelmente, isso deve provavelmente dar, vão discutir na justiça mais esses 30 milhões. Eu acho que esse caso é um caso típico para mim de que tem um grande culpado nessa história, tem nome e sobrenome, Augusto Melo, porque o presidente, eu vinha falando aqui do quanto eu estava indignado com a falta de indignação do mandatário do clube, do líder de uma nação que é um presidente de um clube popular. E ele em nenhum momento demonstrava indignação com o que estava sendo falado da empresa no entorno disso tudo. E ele deveria ter sido o primeiro a demonstrar essa indignação. Então, isso eu nunca vi. Eu vi do torcedor, eu vi da minha parte, de muito torcedor, mas dele eu não vi. Então, os dias foram passando, há 2 semanas ele dá uma entrevista e chama tudo isso de fake news. Uma entrevista ao Cross, ele fala que tá tudo calmo, tudo resolvido, a empresa tá super feliz com a gente, vieram até, fizeram uma reunião conosco, tal, aquela coisa de Augusto Melo. Dentro do Parque São Jorge, ele também não toma as atitudes que ele deveria ter tomado, que eram quais? Afasta os envolvidos. Não envolvido confirmado em casos de corrupção, envolvido em denúncias, até para que essas denúncias fossem esclarecidas. Então, quais eram os dois que o Juca mostra? O Sérgio Moura, o representante do marketing, e o diretor administrativo que forçou lá, segundo a matéria do Juca, a que o cara do financeiro pagasse a comissão. O Sérgio Moura pede a licença e ele não afasta o amigo dele, o Marcelo Mariano, mantém lá. Então, dentro do Parque São Jorge, ele não toma as atitudes. Fora, também não toma. Que um presidente de qualquer empresa, no mínimo, acionaria o Ministério Público, uma polícia, para querer que, vamos lá, gente, vamos embora todo mundo junto, eu não aceito esse tipo de coisa no meu clube e eu quero que isso seja resolvido. Ele também não faz isso. A polícia, por uma denúncia que a gente não sabe até hoje de quem foi, mas se anônima, um sócio, um conselheiro, a polícia começa uma investigação por conta dela. Não foi o presidente do Corinthians que formalmente solicitou uma indignação, uma investigação. Então, dito isso, o patrocinador se viu no direito, você deu motivo para muita gente, inclusive no bastidor ali, falar, mas o patrocinador viu que ele ofereceu muito, talvez ele não teria bala na agulha no futuro para devolver, para pagar para o clube, para honrar a parte comercial. Só que isso a gente não pode acusar, isso a gente não sabe, isso era o futuro que ia dizer. O Corinthians deveria fazer a parte dele e, se fosse o caso, a empresa deixaria no futuro de fazer a parte dela e a gente ia cobrar do outro lado. Mas ao dar a brecha, de qualquer maneira, neste momento a gente não pode culpar nada a empresa. A empresa estava honrando com seus compromissos, pagando 10 milhões por mês, bonitinho, e o clube não fez a parte dele. Ao menos não buscou explicações diante de tudo que estava sendo falado dela. E ela falava aqui, ela está como liquidificador, sendo jogada de um lado para o outro, e ela ali, fazendo a parte dela e pagando e sendo jogada. E aí ela percebeu, tinha uma cláusula anticorrupção, ela falou, quer saber, cara, do jeito que eles estão indo, eu imagino que ela possa ter pensado, cara, eu pulei minha rede social de 200 mil para 850 mil, quase 900 mil pessoas, minha base de dados com o número de inscritos aumentou muito,
talvez eu não tenha um teto maior aqui também para crescimento, vou desembarcar. E desembarcou, e agora fica esse prejuízo gigantesco para o clube. Obviamente, ainda nem começaram os desdobramentos em termos de conselheiros, sócios, solicitação de impeachment aqui, ali, oposição, aquela coisa que vai vir um tsunami a partir de agora, porque você está perdendo muito dinheiro, então vai ter muitos problemas ainda internamente. O que me preocupa também é o mercado, como recebe esse tipo de coisa, seus outros parceiros, e o vestiário, como que recebe esse tipo de coisa. E o clube agora, com o seu fornecedor de material, vai ter que simplesmente trocar todas as camisetas, tudo que está estampado lá no CT, no treinamento, a de jogo, você tem que tirar tudo de aquilo de novo, porque era um contrato longo, eu imagino que tenha muita coisa já. Enfim, gente, é uma quantidade de desdobramentos e de problemas e, acima de tudo, em volta de tudo, a imagem da instituição. E, definitivamente, para mim, o Augusto Melo não zelou pela imagem da instituição, sobretudo pela imagem. Eu não estou dizendo que ele é o culpado, quem são os culpados, se teve dolo, se teve roubo, se teve... Eu não estou dizendo nada disso, mas a imagem da instituição, de qualquer maneira, não foi zelada pelo seu presidente, que, aliás, às 3 horas, estará na prefeitura, num evento oficial com o prefeito, recebendo lá um aval para poder utilização da rua, do estacionamento, do Parque São Jorge, e ele estará às 3 horas lá, naqueles mundos paralelos que os dirigentes do futebol brasileiro vivem. E fora das 4 linhas, então, a realidade parece pior. Olha a notícia de hoje, agora pela manhã, a VaideBet, que é a empresa patrocinadora master da camisa do Corinthians, rescindiu o contrato com o clube. É isso mesmo, rescindiu após as polêmicas envolvendo supostos repasses a laranjas na transação aí que estabeleceu o contrato de patrocínio. A decisão aconteceu nesta sexta-feira pela manhã, após uma investigação de um repasse de pouco mais de R$1 milhão em comissão a New Way Soluções Integradas. No caso, Edna Oliveira, a suposta dona dessa empresa New Way, ela é apontada como laranja. Em notificação, a empresa havia concedido, a VaideBet havia concedido 10 dias para que o Corinthians esclarecesse esse episódio nebuloso. O prazo se encerrou ontem e as respostas do clube foram consideradas insatisfatórias pela empresa. Assim, a VaideBet disse em nota que se viu obrigada a tomar a atitude de rescisão de contrato e lamentou o episódio. A VaideBet ainda ressaltou que não poderia manter a parceria devido a essas suspeitas que fogem, palavras da empresa, à conformidade com a ética e os preceitos legais. E assim, a VaideBet exerceu a rescisão a partir de cláusulas contratuais para a proteção da marca de sua reputação. Era um patrocínio que foi anunciado 320 milhões, né? Um valor incrível, maior, né? Da celebrado. o maior da história. Durou 6 meses. Mas aí, pelas condições nebulosas, o Corinthians vê a sua principal patrocinadora, que injetou a principal fonte de recursos aí, sim, simplesmente sair. É um escândalo. Olha o buraco, meu caro Ivan Drago, que está o Corinthians. É um escândalo. Porque, assim, o maior contrato de patrocínio da história do Esporte Clube Corinthians Paulista durou 6 meses. O Corinthians precisa desse dinheiro, ou precisava desse dinheiro, porque realmente vive um caos financeiro. E assim, por conta de um escândalo, o patrocinador rescindiu o contrato do clube. O presidente precisa explicar isso de uma maneira urgente. Agora, ele tem falado tanta coisa e tudo que ele fala não se concretiza, ou a maioria, que a gente não sabe se a gente pode acreditar nele ou não. Eu acho que não. É só, enfim, tem que pedir documentos e tal para poder acreditar, porque a palavra... Tudo precisa ser investigado. É um choque, um choque anafilático de gestão que está dando aí o Augusto Melo, que coisa horrorosa. Absurdo, hein? Gravíssimo o que foi falado aí a respeito do Corinthians, tá? É inaceitável o que aconteceu aí. Um clube aí deixar perder um patrocínio master com um valor tão alto, do maior aí da América do Sul.
das Américas, na verdade, né? Perdeu um valor altíssimo que nenhum outro clube no Brasil tem, tá? E por escândalo de corrupção, cara. Eles acionaram a cláusula anticorrupção e conseguiram aí a quebra de contrato com o Corinthians. Uma lamentável situação a ser comentada delicadamente, porque é complicado demais. Muita situação que nos traz de sentimento, né? Infelizmente, a gente teve que passar por isso aí. Uma crise sem precedentes que não tem fim. Lamentavelmente isso, cara. É horrível ver que o Corinthians está em mãos amadoras, tá? Pessoas que não sabem trabalhar com o clube, não têm noção. Não falo só criticando só a gestão Augusto Melo, desde a gestão passada, o pessoal que entra só entra para sugar o Corinthians, cara. Não tem profissional ali. Talvez parece que essas coisas estão acontecendo justamente para que o Corinthians se torne SAF. Consegue compreender? Porque só assim o pessoal vai ser mais vai ter a noção de espaço, de entender que tornando SAF seria a melhor opção, porque não aconteceria mais essas loucuras aí, né? Enfim, deixamos as notícias aí para vocês ficar atentos. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. A gente tá acompanhando aí o dia a dia do Coringão, que tá nos deixando cada vez mais chateado demais. Valeu? Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Fui!